Olá, amigos do LAC Concursos. Estamos aqui para mais um encontro, professor Marcelo com vocês, dando seguimento à geografia do Brasil, aos nossos concursandos da PM de São Paulo. Então vamos continuar com o quadro físico, moçada, quadro natural, de acordo com a ementa que foi passada. Vocês se lembram que nós já começamos com a parte de relevo, então agora eu vou abordar clima na sequência, certo? Só que aqui, pessoal, se vocês me permitem, eu dei uma aprofundada, tá? Sempre que a gente pode trazer mais informação, trazer mais coisas, eu acho que ajuda o concursando e sempre vai contribuir. Eu acho que nunca vai fazer falta, tá? Beleza? Então mesmo que a aula fique um pouquinho mais extensa, mas eu acho que vale a pena. Não tão extensa assim. Então vamos começar, vamos trabalhar. Primeira coisa, pessoal, eu coloquei aqui só para introdução uma parte relativa à atmosfera e à sua distribuição em camadas. Primeiro, lembrando uma coisa. Gente, presta bem atenção. A gente tem uma coisa muito complicada, complicada não, mas é que lembra muito São Tomé. Você lembra muito São Tomé na Bíblia, é aquele negócio do ver para crer, só acredito vendo. Então, se eu pego aqui, por exemplo, esse apagador, eu estou vendo ele, eu pego ele tem massa aqui, ó, ele tem uma massa. E se eu soltar ele, obviamente ele cai. Certo? Isso é gravitação universal, certo? A Terra tem mais massa, vai atrai eu, a vocês, mantém todo mundo preso aqui. Certo? Se eu vejo a água está aqui dentro do copo, a água, certo? Insípida, inodora, incolor, mas invisível. Não é, você está vendo a água. Se eu virar o copo, a água vai cair. Claro que vai, beleza? É gravitação, muito bem. O problema é o ar. Perceba que o ar, por exemplo, está entre eu e a câmera, certo? Ele está aqui. Eu estou respirando bem, só que ele é invisível, insípido, inodoro e incolor. Muito bem. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você não vê ele, não pega, sei lá o quê. Mas, devido a isso, a esse fato, ar tem massa, sim ou não? Ah, Marcelo, claro que tem. Claro que tem, ar tem massa. Se você tivesse, por exemplo, sob seus pés, uma balança que tivesse uma precisão de milionésimos de grama, e você fizesse isso aqui, ó, expirou. Desculpa eu estar falando assim, porque eu expirei. Certo? Então agora tem uma massa lá na balança, está registrando a minha massa. Aí eu faço isso aqui. E prendo a respiração. A minha massa aumentou ou diminuiu? Marcelo, se for milionésimo, aumentou. Você jogou ar para dentro, o ar tem massa. Certo? Então nós temos que ter bem claro o seguinte: quem tem mais massa, a atmosfera ou a Terra? Ah, Marcelo, é óbvio que é a Terra. Porque se você está aí respirando bem, tranquilo, eu também, a gente sai aqui para fora do estúdio, a atmosfera está lá fora, beleza. Significa que a atmosfera está presa à Terra pela mesma razão que nós. Porque a massa da Terra é maior. Só isso. Então a atmosfera nada mais é do que uma camada gasosa presa à Terra pela ação da gravidade, tranquilo. Só que aí ela se divide em camadas, beleza? E eu vou trabalhar apenas com as principais. Você tem aqui a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Certo? São as camadas. Quais são as principais? Pessoal, primeiro a troposfera. A troposfera, para nós, é a mais importante, certo? Por quê? Porque é ela que está aqui dentro desse estúdio. Quando eu saio, é ela lá fora. Quando eu saio aqui do prédio, vou para a parte externa, certo? É ela lá fora. É a camada com a qual nós estamos em contato. É nela que ocorrem os eventos que mais afetam a nossa vida. Chuva, granizo, furacões, etc. Então, para nós, é a mais importante. Ela vai mais ou menos até uns 11, 12 quilômetros de altitude, tá? Depois da troposfera, vem a estratosfera. A estratosfera é importante. Por quê? Porque na estratosfera, a estratosfera está entre 20 e 60 quilômetros de altura. Mas é mais ou menos ali entre 25 e 35 quilômetros que você tem a maior concentração de ozônio na atmosfera. É a famosa camada de ozônio, certo? A chamada ozonosfera, ela está dentro da estratosfera. Então é ali que ocorre a filtragem, você filtra os raios ultravioleta que vêm do Sol, ultravioletas que vêm do Sol. E você sabe que isso é extremamente importante, por quê? Moçada, não querendo chocar, mas vocês já ouviram falar nisso, pessoal. Está aqui, ó. Isso aqui é o que nós chamamos de sarcoma de Kaposi, que é uma das variedades do câncer de pele. Você pode ter um melanoma,
Acho que o outro tem lá, acho que é carcinoma de Merkel, uma coisa assim tem também, certo? É um tipo mais agressivo. Mas isso aqui é um sarcoma de Kaposi, câncer de pele, certo? Então, a função da camada de ozônio é filtrar os raios ultravioleta para evitar isso aqui, certo? Para evitar isso aqui. Se bem que isso aqui também parece que aparece associado ao HIV quando a imunidade está muito baixa. Eu lembro daquele filme de Filadélfia, o Tom Hanks abre a camisa e ele mostra algumas marcas disso aqui, né? Beleza? Então a estratosfera tem a camada de ozônio, que é onde você tem a filtragem dos raios ultravioletas que vem do Sol. A mesosfera é uma camada intermediária, certo? E aí dentro da termosfera tem a ionosfera. Como o nome já fala, a ionosfera é uma camada eletricamente carregada, íons, você entendeu? Então o que ela pode fazer? Ela reflete ondas de rádio. Ela reflete ondas de rádio. Isso é dentro da termosfera. E depois tem a exosfera, que é a camada mais externa. Então essas são as camadas da Terra e a importância de cada uma delas. Tá certo? Muito bem. Aí você vai para a composição da atmosfera. Moçada, 78% da atmosfera é nitrogênio, aproximadamente 21% é oxigênio, 1% outros gases. Sendo que desses outros gases o que tem maior quantidade é o argônio, que é gás nobre, certo? Marcelo, mas peraí, 78% é nitrogênio? É. 21% é oxigênio? É. Marcelo, mas dá uma proporção de quase 4:1. 4:1, quase de proporção. Mas peraí, como que você está respirando tão bem? Pessoal, batata. Se eu estou respirando tão bem, e a gente respira oxigênio, significa uma coisa só, que o oxigênio é mais denso, ele é mais pesado, então ele fica na parte mais baixa da atmosfera, certo? Então a gente respira bem. Por isso que à medida que você vai e aumenta a altitude, o ar vai ficando mais rarefeito e é mais complicado para você respirar. Então a concentração de oxigênio diminui, certo? E aí tem uma outra coisa que você se lembra, né, que vai ajudar, que é o seguinte, aí aqueles que são fãs, né, moçada, The Dark Side of the Moon, né, um dos maiores discos até hoje do Pink Floyd, e você está tendo aqui aquela decomposição da luz branca no espectro de luz solar, né? Você decompõe a luz branca e aí 7 cores do arco-íris, beleza, muito bem. Tipo aquela experiência do disco de Newton, que você gira o disco, fica todo branco, né? Quando você põe as 7 cores, muito bem. E perceba que entre elas está o azul, certo? Beleza? Adivinha qual é o comprimento de onda, sei lá, a cor, que o nitrogênio reflete com maior intensidade? Céu azul. Por isso que o céu é azul. É uma prova, pô, o nitrogênio está lá em cima. Vocês entenderam? Então, 78% da atmosfera é nitrogênio mesmo. Só que o oxigênio é mais denso, é mais pesado, ele fica aqui na parte mais de baixo. Tá certo? Beleza? Muito bem. Essa é a composição dela. Quais são as funções da atmosfera? Bom, primeiro, ela tem uma função termorreguladora. Ela ajuda a regular a temperatura na superfície. Pessoal, lembre-se disso, ó, porque a turma tem usado essa expressão biologicamente falando. Você se lembra? Efeito estufa é um fenômeno natural e necessário à nossa sobrevivência. Se não fosse o efeito estufa, a temperatura na superfície não seria adequada à sobrevivência do ser humano. Isso é um fato, certo? Beleza? Todo mundo entendeu? Tranquilo, então ela tem uma função termorreguladora. Presta bem atenção. Devido à poluição atmosférica, queima de combustíveis fósseis, etc., etc., o que muitos cientistas dizem é que está havendo um agravamento do efeito estufa, uma exacerbação do efeito estufa, que é o que nós chamamos de, ou muitos têm chamado, aquecimento global, que é uma possibilidade. É um agravamento dele. Agora, o efeito estufa, é um fenômeno natural e necessário à nossa sobrevivência. Certo? Segundo, filtrar os raios ultravioletas. Eu já falei para vocês, beleza. Permitir a respiração. Também é uma função dela. Difusão da luz. Exatamente, a atmosfera permite que a luz seja difusa no meio.
Certo? Eu tenho aqui um monte de lâmpada fluorescente que está me iluminando aqui, pessoal. A lâmpada fluorescente, ela tem aproximadamente, sei lá, 1 metro por 4 centímetros, não sei. Por que na hora que liga ela, por que a luz que ela emite não vem exatamente em 1 metro por 4 para cá? Por que eu não fico cheio de barra aqui de luz? Não, porque a luz é difusa no meio. Ela se difunde, certo? A atmosfera permite isso, tá? Propagação do som, a mesma coisa, certo? Com todo respeito, moçada, mas vamos lá. Essa é uma das mais cascatas, né? E olha que eu sou velho, né? Cara, faz tempo, hein? E agora é episódio 4, né? Porque, olha só. Aí, ó. 20th Century Fox and George Lucas, the man who brought you American Graffiti, now bring you an adventure unlike anything on your planet. Star Wars. Here they come. Moçada, vocês estão vendo? Isso aqui é a maior cascata que tem na face da Terra. Eu assisti esse filme aqui quando eu tinha o quê? 12 anos de idade, 10 anos de idade, sei lá, de 77. Que foi o primeiro episódio, né? Depois com os outros virou episódio número 4, tá? Isso aqui explica por que muita gente assiste 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, e acha um filme chatíssimo. Por quê? Porque quando aparece a espaçonave, tudo, ele respeita exatamente a lei da física. E qual que é a lei da física? Gente, som não se propaga no vácuo. Como que você está escutando aqui barulho da espaçonave, barulho de tiro, mas agora sem o som, o filme ficaria chatíssimo, pô. Agora, todo mundo se lembra que uma das funções da atmosfera é permitir a propagação do som. Se não fosse a atmosfera, não haveria propagação do som. Certo? Beleza? Por último, combustão. Vocês sabem muito bem que não adianta você ter só gasolina no tanque do carro. O que você tem que ter dentro do motor é uma mistura ar-combustível, para que o pistão possa comprimir isso na câmara de combustão. A velhinha vai lá e joga a fagulha. Aí você vai dar detonação. Certo? Beleza? Então, ela permite a combustão. Lembra aquela experiência velhíssima? Você põe uma vela, aí você pega um copo e põe em cima dela. O que vai acontecer depois de um certo tempo? A chama apaga. Depois que ela consumir todo o oxigênio que está lá dentro, ela apaga sozinha. Beleza? Tudo bem? Então, são funções da atmosfera. Agora, clima e tempo. Pessoal, você está aí assistindo a minha aula, né? Está em casa, espero, tudo bem, confortável, no seu escritório, tá. Ou hoje em dia, sei lá onde, tá até mesmo no ônibus, não sei. Você está assistindo a aula, muito bem. Aí, de repente, eu peço assim para você, escuta, por gentileza, meu caro concursando, dá um pulo até a janela e veja para mim como é que está o tempo ou o clima. Tempo ou clima? O que você responde? Ora, moçada, você sabe muito bem. Você já assistiu o Jornal Hoje, Jornal da Band, Jornal do SBT, Jornal da Record, Escambau A4. Algum dia a moça te deu a previsão do clima? A previsão do clima? Não. Todos os dias ela te dá a previsão do tempo. Então, quando eu peço para você ir até a janela e observar lá fora, você vai me falar como está o tempo. Ou seja, como a atmosfera está se comportando naquele momento em que você a observa. São os fenômenos meteorológicos ocorridos em um instante ou em um dia. É isso. Ah, Marcelo, quer dizer que em meia hora o tempo pode mudar? Pode! Já aconteceu com você. Uma vez você estava chegando em casa, se preparando para sair, eu vou numa festa. Você entrou, tomou um banho, se aprontou, tal, 45 minutos. A hora que você foi sair, estava chovendo. O que você fala? O tempo mudou. O tempo mudou. Isso é o tempo. É momento, é um instante. Certo? Ah, mas ali o clima não muda? Muda. De uma hora para outra, não. Pessoal, por favor, que é assim. Eu vou pegar um exemplo. O Dia Depois de Amanhã é um filme que muita gente aí já assistiu. Aquilo ali
está na categoria ficção, porque é uma mudança. No filme, moçada, o clima da Terra muda em 3, 4 meses. E não é assim, a não ser que você tenha um fenômeno cataclísmico externo. Tipo aquele meteoro que caiu lá atrás no Mesozoico e bateu lá no Golfo do México e ajudou a acabar com os dinossauros. Um fenômeno externo, um fator externo, poderia provocar uma mudança climática abrupta, certo? No globo. Aí tudo bem, certo? Agora, o clima pode mudar, não de um ano para o outro, gente. Não é assim. Para você falar que o clima está mudando, você precisa de medições, de dados, de no mínimo 50 anos, para você poder falar, ó, está ficando mais quente, ó, está chovendo mais, está chovendo menos. Vocês entenderam? De um ano para o outro não é assim. Então nós entendemos clima como o comportamento atmosférico ao longo do ano em um determinado ponto da superfície terrestre. Conjunto de características meteorológicas de um determinado ponto da superfície terrestre. Conjunto das interações entre a atmosfera e a superfície. Pronto, são várias definições que você tem. Certo? Mas é colocar mais ou menos como para você aí de São Paulo, meu querido, você aí de São Paulo. Você agora, dia 21 de junho passado, domingo, começou o inverno. Beleza? Eu sei que aí em São Paulo é mais frio, claro que é, também é serra. Você está no alto, beleza? Que aqui em Cuiabá. Agora, para vocês aí, essa época do ano é seca. Aqui também é. Aqui também é. Aqui em Cuiabá é seco. Fica mais seco. Beleza? Em compensação, quando chega dezembro, janeiro, fevereiro, papapá, tem mais chuva. Aqui também. Todo ano é a mesma coisa. Você vê que tem uma repetição. Você entendeu? Beleza? Então, isso é uma característica do clima. É claro que tem ano que você vai falar assim, pô, esse ano está mais seco, esse ano está menos seco, esse ano está fazendo mais frio, esse ano está fazendo menos frio, esse ano choveu mais, esse ano choveu menos. E beleza. São anomalias que podem acontecer, alterações que podem acontecer, influenciados até por outros fatores. É El Niño, Laninha, você pode ter zona de convergência intertropical. São várias coisas que podem influenciar. Mas você percebe que as coisas ocorrem sempre na mesma época. O período chuvoso, o período seco, o período mais quente, o período mais frio. Isso é uma característica do clima. Beleza? Muito bem. Aí, nós vamos para fatores e elementos climáticos. O que são fatores climáticos? Pessoal, o fator climático é tudo aquilo que influencia no clima. Fator é tudo aquilo que influencia. Certo? É que nem você pegar e falar assim, porque no jogo de hoje o fator campo. O que é o fator campo? É o time que está jogando em casa. Que tem a torcida a favor, que vai jogar empurrado pela torcida. Isso é um fator. Certo? É um que influencia. Certo? E o que influencia no clima? Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar e correntes marítimas. Isso aqui influencia no clima. Todo mundo se lembra o que é latitude, pessoal? Latitude nada mais é do que o quê? É a distância em graus entre um ponto num determinado paralelo em relação ao Equador. Como vocês sabem muito bem, quanto mais próximo do Equador você está, mais quente é. Quanto mais afastado, mais frio. Então, por gentileza, eu vou ter que pular um pouquinho, mas está aqui, ó. Está aqui. Olha Belém do Pará. Belém do Pará está 1 grau e 28 minutos ao sul do Equador. O Equador é o 0 grau. Então, Belém está coladinha no Equador. Média de temperatura anual, 26 graus. Estou arredondando. 26 graus. Certo? Porto Alegre. 31 graus ao sul do Equador. Lá embaixo, Belém aqui, Porto Alegre lá embaixo. 31 graus ao sul. Média de temperatura em Porto Alegre, 20 graus Celsius. 6 graus de diferença na temperatura média. Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. É inversamente proporcional. Certo? Beleza? Segundo, altitude. Já falamos, moçada. Aqui, ó. Agora há pouco. Aqui.
Olha a diferença de Santos para São Paulo, para Campos do Jordão. Certo? Temperatura em Santos, 22,6 graus. Campos do Jordão, 11,3. 1.620 metros acima do nível do mar. Quanto mais alto eu vou, mais frio fica. Todo mundo se lembra que o gradiente térmico vertical é aproximadamente isso aqui, ó. Eu não sei se é 6,14 ou 6,41. É 6. A cada 1.000 metros que você sobe, a temperatura cai em média, deixa eu arredondar, pronto, fica legal. 6 graus Celsius. Cada 1.000 metros que você sobe, 6 graus Celsius. Certo? Então são inversamente proporcionais. Então a altitude influencia no clima. Certo? Muito bem. Maritimidade, continentalidade. Pessoal, está na cara que maritimidade é você estar perto do mar. Continentalidade é você estar aqui dentro. Então, quem que é exemplo de maritimidade? Recife, Maceió, Salvador, Rio de Janeiro. Quem que é exemplo de continentalidade? Cuiabá, Goiânia, Brasília, Campo Grande, Palmas, em Tocantins. Aí, qual que é a influência? Pessoal, aqui em Cuiabá pode fazer 40 graus? Faz. Aqui faz 40 graus. No Rio de Janeiro também faz 40 graus? Faz. Onde que a sensação de quente é maior? Aqui. Porque não tem um oceano para tocar calor, pô. Não tem. Aqui, quando é quente, a sensação é de mais quente. Certo? Ah, mas quando é frio, onde que a sensação de frio é maior? No Rio de Janeiro ou em Cuiabá? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Em Cuiabá também. Aqui, quando é frio, a sensação é de mais frio, porque não tem o oceano que reteve calor.
Quem aqui que já não pulou numa piscina à noite, não parece que a água está morna? O calor específico é diferente, pessoal. O líquido demora mais para absorver calor, mas ele também demora mais para perder. Então isso significa, depois eu vou falar isso para vocês, eu vou mostrar que aqui em Cuiabá, a amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima é maior do que no Rio de Janeiro. Certo? Onde a temperatura oscila menos, ela varia menos. Isso é influência da maritimidade para eles, pouca variação, e da continentalidade para nós, grande variação. Massa de ar influencia no clima? Claro que influencia. Uma massa de ar pode ser quente, pode ser fria, pode ser úmida, pode ser seca, ela influencia no clima. Correntes marítimas influenciam no clima? Sim, influenciam. E no caso brasileiro, se vocês me permitem, são basicamente duas, gente. Porque o Brasil só tem o litoral do Atlântico, claro, certo? Então, como você percebe, aqui no litoral brasileiro, você tem basicamente duas correntes. Aqui é a corrente equatorial, a hora que ela chega nessa quina aqui do Rio Grande do Norte, ela bifurca. Então, essa aqui é a corrente brasileira, corrente do Brasil. Está aqui no litoral atlântico. Ela é quente. Pessoal, se uma corrente marítima é quente, provavelmente ela provoca mais ou menos evaporação na água. Mais. Se provoca mais evaporação, você tem mais umidade. Mais umidade, mais chuva. Por isso que a turma chama Ubatuba de Uba-chuva. Certo? A umidade vem, precipita. Mata Atlântica é uma floresta úmida. Lá no litoral, lá de cima, no litoral do Amapá, aqui você tem a corrente das Guianas. É a mesma coisa, uma corrente quente. Provoca maior pluviosidade. Certo? O Brasil só tem essas duas correntes marítimas aqui no seu litoral, só. Ah, Marcelo, e se fosse uma corrente fria? Olha aqui se é coincidência. Corrente fria. Com uma corrente fria, a temperatura da água fica mais baixa. Se a corrente é fria, evapora menos água. Se evapora menos água, o ar fica mais seco. Se o ar fica mais seco, chove menos. Então, vê se é coincidência. Corrente de Humboldt, aqui, deserto do Atacama. Corrente de Benguela, deserto do Kalahari. Corrente do Índico Oriental, deserto de Simpson, deserto de Gibson, grande deserto de areia, deserto de Vitória. Corrente da Califórnia, Vale da Morte, deserto da Califórnia. Aí, ó. Tá vendo? Corrente fria, ar seco, menos chuva. Entendeu? Beleza? Então, influencia. Marcelo, mas espera aí, deixa eu falar para você uma coisa. E no caso aqui de São Paulo, o que influencia pesado aqui? Bom, pesado é o seguinte, a altitude influencia em São Paulo, o relevo é serrano. Certo? O relevo é planáltico, predominantemente, e influencia. Claro que para a parte interior, moçada, Presidente Prudente, Araçatuba, Marília, lá para a Bacia do Paraná, é mais continentalidade. Guarujá, Ubatuba, São Vicente e Ilhabela é maritimidade, você tem as duas coisas. E as massas de ar que vão atuar. A latitude no Brasil é uma latitude intermediária, né? Está dentro da zona tropical ainda. Todo mundo sabe que o Trópico de Capricórnio passa em cima da cidade de São Paulo. Então a maior parte do estado de São Paulo é tropical. Certo? Beleza? Agora, a altitude e as massas de ar influenciam muito no clima de São Paulo. Beleza? Tudo bem? Então os fatores climáticos estão aqui. Agora nós vamos para os elementos climáticos. Ô Marcelo, o que é um elemento climático? Pessoal, elemento climático é tudo aquilo que faz parte do clima. Perdão. É tudo aquilo que faz parte do clima. É tudo aquilo que compõe o clima. São coisas que, como está sendo dito aqui, podem ser captadas pelos nossos sentidos. Ou seja, pessoal, temperatura atmosférica. Imagina você pensar assim, qual é o lugar do planeta que não tem temperatura? É como, de repente, você, por e-mail aqui, por um chat aqui, conversar comigo, tirando uma dúvida e falar assim, ô Marcelo, qual que é a temperatura agora aqui, aí em Cuiabá? Aí eu viro e falo assim, não, aqui não tem temperatura, não existe isso. Como é que é isso? Como que não tem? Peraí.
Não tem temperatura em Cuiabá. Pessoal, com todo respeito, claro que tem temperatura para Cuiabá. Como não? Certo? Beleza? E pelo amor de Deus, moçada, eu já vou aproveitar, vou mandar bala aqui, tá? Perdão, não sei se saiu no clima tempo, tá certo. É porque saiu meio diferente aqui do que geralmente vai. Tá aqui, ó, já estou falando de todos. Tem uma temperatura, tem vento, tem pressão e tem umidade. Tá aqui, ó, os 4, certo? Temperatura atmosférica, pressão atmosférica, umidade atmosférica e vento. Exatamente as 4 coisas que eu coloquei aqui. Então são coisas que você consegue sentir, que são perceptíveis, certo? Você sente quando está úmido, quando está seco. Muitas vezes você estava com o seu carro subindo, descendo uma serra, ou andando de avião, de repente seu ouvido fez assim. O que variou? A pressão variou. Vento é o ar em movimento, paralelo ao chão, se deslocando. Quem que movimenta a massa de ar? Vento. Da mesma maneira, quem que leva o ar frio aí para São Paulo? Quem que traz ar frio aqui para Cuiabá? O deslocamento é o vento, devido à diferença de pressão. Certo? Então esses aqui são elementos climáticos. Fazem parte do clima, compõem o clima. São coisas que podem ser sentidas, são perceptíveis. Beleza? Todo mundo entendeu? Muito bem. Aí, pessoal, eu já falei para vocês sobre a latitude, sobre a altitude. Aqui, eu queria só enfatizar 2 coisas, certo? Para ficar bem claro. Moçada, olha aqui São Paulo, olha aqui Santos. Você tem uma coluna de ar em cima de São Paulo e uma coluna de ar em cima de Santos. Eu vou lembrar uma coisa da física aqui para todo mundo. Ah, eu lembro dessa, Marcelo. P é igual a M vezes G. Força-peso, né? Marcelo, G não é 9,8 metros por segundo ao quadrado aproximadamente, não é a aceleração da gravidade, é ela mesmo. Mas, Marcelo, não é uma constante? Sim, a aceleração da gravidade é uma constante. Peraí, Marcelo, então no P igual a M vezes G, a única coisa que pode variar é a massa. Sim, a única coisa que pode variar é a massa. Pessoal, por favor, olha o tamanho dessa coluna e olha o tamanho dessa coluna. Onde que vocês acham que tem mais massa de ar? Em cima de Santos ou em cima de São Paulo? Ah, mas ali em cima de Santos, aqui a coluna é maior, então a pressão aqui é maior. Tranquilo. A pressão aqui é maior, a pressão aqui é menor. Então, altitude e pressão são inversamente proporcionais. Quanto mais alto você vai, menor é a pressão. Beleza? Só que aí tem uma segunda coisa que eu quero que você entenda, certo? Porque isso aqui é essencial para você entender o deslocamento que a gente vai trabalhar aqui, que é o seguinte. Pessoal, aqui é outra coisa. Perceba que eu disse que vento é o ar em movimento na horizontal, paralelo ao chão. Tá? Isso é vento. Tá ok? E existem 2 leis básicas da circulação atmosférica. Primeira delas, não é a primeira, mas eu vou falar primeiro porque eu quero deixar a outra para depois. Quanto maior for a diferença de pressão, temperatura e pressão, uma coisa está com a outra, entre as massas de ar, maior será a velocidade do vento. Isso quer dizer que se ar quente bater com ar quente, não vai acontecer nada. Ar frio bater com ar frio, nada. Agora, se você tiver o choque de ar quente com ar frio, aí é aquele tornado que aconteceu lá em Xanxerê, lá em Santa Catarina. Acho que foi Xanxerê. Outro dia que arrebentou lá, infelizmente até morreram pessoas. Certo? Arrebentou com a cidade. É ar quente com ar frio, isso provoca uma aceleração do vento.
Aí você tem que entender o seguinte também, presta bem atenção. Pessoal, você está vendo aqui uma área quente e uma área fria. Pensa da seguinte maneira, se eu aqueço o ar, a tendência dele é contrair ou dilatar? Ah, Marcelo, a tendência dele, vamos dizer assim, é dilatar, expandir. Muito obrigado. Se o ar expande, as moléculas se aproximam ou se afastam? Marcelo, elas se afastam. Muito bem, as moléculas se afastam. Pessoal, se as moléculas se afastam, a pressão entre elas aumenta ou diminui? Deixa eu ver, Marcelo, eu tô abraçado com a minha namorada, com o meu namorado, né? Então a gente tá abraçado aqui, a pressão é grande. Agora, se eu solto, né? Se a gente para de se abraçar e um vai caminhando para um lado, o outro para o outro, a pressão entre nós diminui. Então, significa que se o ar expande e as moléculas se afastam, a pressão cai. Então, na atmosfera, temperatura alta significa baixa pressão. Se eu tenho ar resfriado com uma baixa temperatura, as moléculas se aproximam ou se afastam? Não, mas as moléculas se aproximam, é que nem pinguim no frio, fica tudo junto, porquinho, tudo junto para se aquecer. Então a pressão aumenta. Então as moléculas se aproximam, a pressão aumenta. Então ar frio significa alta pressão. Aí vem a outra lei básica dos ventos, pessoal. O vento sempre circula de uma área de alta pressão, baixa temperatura, alta pressão anticiclonal para uma área de baixa pressão ciclonal. Sempre. O vento sempre circula de uma área de alta pressão anticiclonal para uma área de baixa pressão ciclonal. Beleza? Isso é uma lei. Tudo bem? Ah, Marcelo, peraí. Você quer me dizer então que é por isso que aí na sua cidade, Cuiabá, nessa época do ano, é normal fazer frio? Porque, veja bem, agora há pouco, você estava aí numa temperatura, numa pressão, né, de 1019 milibares. 1019 milibares, 1018, 1019, certo? Muito bem, você está nessa pressão aqui, tá? Agora, deixa eu ver. Porto Alegre, a pressão é 1030, 1030, 1031. Ah, então é por isso que nessa época do ano a massa de ar frio sobe aí para Cuiabá. Vem aqui para São Paulo também, porque a pressão lá no sul é maior, porque está mais frio. Olha a temperatura em Porto Alegre, 12 graus, aqui em Cuiabá, 32. Então, como lá a pressão é maior, a massa de ar frio sobe para cá. Só que ela não vem toda hora, claro. Você vê que está 32 aqui. Mas de vez em quando ela vem. Aí em São Paulo é mais frequente. De repente está frio hoje aí, no dia que eu estou gravando. Certo? É dia 25 de junho. Tá ok? Beleza? Então, sempre de alta pressão para baixa pressão. Isso é uma lei dos ventos. Tá claro? Muito bem. Isso posto. Tipos de chuva. Pessoal, você pode ter 3 tipos básicos de chuva. Tá? Você pode ter uma chuva de convecção, que é aquela provocada pela ascensão, é uma corrente convectiva de ar quente e úmido. O ar quente e úmido sobe. Subindo, a temperatura cai. Caindo a temperatura, vapor d'água condensa. Condensando, volta na forma de chuva. Beleza? Eu sei que aqui está o perfil de uma cidade, mas é porque os desenhos estavam juntos. Mas só para não deixar o meu concursando, porque eu vou falar dela daqui a pouco. Moçada, está aqui ela aqui, ó. É essa aqui. É a típica chuva da Amazônia. Aqui, ó, evapora a água da bacia amazônica e a floresta transpira. Como é que é o nome desse processo? Evapotranspiração. Vapor d'água sobe, condensa e volta na forma de chuva. Pronto.
Esse é um tipo de chuva de convecção. Aí você pode ter um tipo de chuva frontal ou de advecção, certo? Que é aquela provocada pelo choque de uma massa de ar frio com uma massa de ar quente. É a mais comum no litoral brasileiro nessa época do ano, inverno. Eu vou mostrar aqui para vocês. Por isso que agora no litoral é baixa estação. É a época que mais chove. Quem quer ir para a praia com chuva? Vê se o preço dos pacotes estão mais baratos para o Nordeste. Certo? Estou falando dia 25. Hoje eu vi no jornal de um temporal violento em Maceió, no Recife, João Pessoa. Quem que vai querer ir para a praia assim? Beleza? Tudo bem? Essa é uma chuva frontal ou de advecção. E aqui você tem uma chuva orográfica ou de relevo, que é aquela típica lá de Ubatuba. A massa de ar chega, se choca com uma forma de relevo, que é a serra do mar. Aí, para passar, ela tem que subir. Subindo, a temperatura cai. Caindo a temperatura, vapor d'água condensa e toma chuva. Toma chuva. É uma chuva orográfica ou de relevo. Que vocês sabem, isso aqui, esse tipo de chuva, é aquela que ocorre no Nordeste e ajuda a explicar por que no litoral do Nordeste chove e no interior é seco. Certo? Que a gente vai falar disso quando chegar lá. Então são 3 tipos de chuva, tá? Convecção, frontal ou de advecção e orográfica ou de relevo. Agora nós vamos para as massas de ar. Está aqui a classificação, moçada. As massas de ar são porções extensas e espessas da atmosfera que possuem características homogêneas. Mesma temperatura, mesma pressão, mesma umidade. Quanto à temperatura, ou ela é quente ou ela é fria. Quanto à zona do planeta onde se forma, ou é equatorial, ou é tropical, ou é polar. Quanto à superfície do planeta sobre a qual se forma, ou é continental, ou é oceânica marítima. E quanto à umidade, ou é úmido ou é seca. São as possibilidades que você tem para as massas de ar. Certo? Aqui nós vamos falar do deslocamento. Perdão, são 5 massas de ar que atuam no território brasileiro. Estão aqui as siglazinhas. Massa equatorial continental. Está aqui, ó. Quente e úmida na Amazônia. Equatorial atlântica. Quente e úmida no litoral norte e pedacinho do Nordeste. Tropical atlântica. Litoral oriental do Brasil. Tropical continental. Forma-se fora do Brasil, no Chaco Paraguaio. E polar atlântica lá da Patagônia, Argentina. Do Oceano Atlântico, litoral da Patagônia. Quente e úmida, quente e úmida, quente e úmida, quente, seca, fria e úmida. Beleza? Tá ok? Vocês entenderam? São quente e úmida, equatorial continental, quente e úmida, equatorial atlântica, quente e úmida, tropical atlântica, fria e úmida, polar atlântica, quente e seca, tropical continental. São as massas de ar que atuam no Brasil. Certo? Muito bem. Agora vamos para os tipos de clima. Depois eu vou explicar aquilo ali que nós temos no Brasil. Pessoal, o território brasileiro, 92% dele está na zona tropical do planeta. Então o que predomina é clima do tipo quente. Aí nós vamos ver as variações deles. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro deles. Pessoal, perdão. Este aqui é o clima equatorial. Pessoal, por favor, só para lembrar. Esse gráfico que você está vendo aqui é o que nós chamamos de um climograma ou climatograma. Tá certo? Beleza? Muito bem. Pessoal, nesse gráfico, a linha vermelha é a temperatura média. As colunas azuis, a quantidade de chuva. Certo? Muito bem. Pessoal, o clima equatorial, por gentileza, eu coloquei aqui toda a descrição dele para vocês. Tá? Beleza? O clima equatorial
é um clima quente o ano todo. Observe como que a variação de temperatura é pequena. A diferença entre a máxima e a mínima é de 2 graus Celsius. Isso quer dizer que você pode falar que a amplitude térmica é baixa. A variação é pequena. Marcelo, mas peraí. Uma temperatura média de 26 graus, meu caro, pelo amor de Deus. A temperatura média do planeta é 13, 14. Quando você fala que um clima tem 26 graus Celsius de média de temperatura, isso é típico de clima quente. Porque você tem que pensar assim, presta bem atenção. Se eu quero a média, que hora que eu tenho que começar a medir a temperatura durante o dia? 1h da manhã. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na meio-dia, 1, 2, meia-noite. Quantas medições eu fiz? 24. Soma e divide, adota desvio padrão, média ponderada, aquela questão da estatística, tal, beleza, tem a temperatura média do dia. Somou, dividiu por 30, o que você tem? A temperatura média do mês. Agora, aqui em Cuiabá, todo mundo sabe que é quente, eu mostrei agora há pouco, é 32, mas durante a madrugada, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, até 5 da manhã, a temperatura geralmente cai para 21, cai para 20, até 19, fica por ali. Como que vai dar uma média de 35? Não dá. Então, uma média de 25, 26 é uma média típica de clima quente. E é o caso do clima equatorial. Quente o ano inteiro. Não tem 4 estações definidas. Baixa amplitude térmica. E outra, chove bem o ano todo. Ah, Marcelo, não chove. Olha aqui Manaus, aqui, ó. Aqui tem pouquinho. Meu querido, presta atenção. Talvez você já tenha estranhado, meu caro concursando, que muitas vezes, quando o cara vai dar previsão de chuva, certo? O cara vai dar previsão do tempo, perdão. Aqui. Porto Alegre, umidade. Certo? Ele botou umidade, né? Cadê a precipitação? Deve estar ali para cima. Tá lá. Chuva, aqui, ó. 0 milímetro. Você achou estranho? Você fala, peraí, mas chuva é água, pô, água é volume, então isso aí devia ser litro, metro cúbico, mililitro, centilitro, que coisa que é essa? O cara bota aí milímetro. Milímetro é uma medida linear, pô. Como é que é isso? Pessoal, por favor, lembre-se disso. Quando alguém disser para você que choveu 1 milímetro, significa o quê? 1 litro de água por metro quadrado do terreno. Isso é 1 milímetro de chuva. 1 litro de água por metro quadrado. O mês que menos chove em Manaus, pessoal, 50 milímetros. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né? Inteiras, e eu tenho certeza,
certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. 50 litros de água por metro quadrado, mês que menos chove. Oxalá nós tivéssemos isso aqui em Cuiabá em agosto, julho. Olha essa cidade aqui do Amazonas, o Alpes. Mês que menos chove. 150 litros de água por metro quadrado da cidade. É o mês que menos chove. Eu vou falar que isso é seca. Então, o clima equatorial, ele tem chuvas abundantes, regulares, o ano todo. É o clima de maior precipitação pluviométrica do Brasil. O tipo de clima, não falei que é o lugar. Tem lugares da Serra do Mar aí em São Paulo, Itapanhaú, você entendeu? Mogi das Cruzes, que são locais que tem muita chuva. Certo? Mas o clima de maior precipitação pluviométrica é o clima equatorial, que é o clima típico da região amazônica. Tá certo? Muito bem. Aí tá aqui a descrição dele. Coloquei aqui para vocês. Beleza? Marcelo, por favor, não estou entendendo esse negócio de zona de convergência intertropical. O que é isso? Meu caro, é o seguinte. Eu coloquei esse desenho para vocês. Isso aqui representa para vocês ao longo do ano o que a gente chama de equador térmico. E perceba que o nome está aqui, convergência intertropical. Eu não falei que o vento circula de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. E não falei que quanto maior a temperatura, menor é a pressão. Então, como você percebe, o equador térmico, ele oscila para o norte e para o sul, de acordo com as estações do ano. Ó, para onde que vai o equador térmico agora em julho? Aqui, ó. Agora, por quê? Porque agora é verão no hemisfério norte. Se é verão no hemisfério norte, então os lugares mais quentes do planeta estão lá para cima. Então, se aqui é o lugar mais quente do planeta, a pressão está baixa. E se a pressão está baixa, o que acontece? Os ventos convergem para lá. Eles convergem para lá. Já em janeiro, quando é verão aqui no Brasil, olha para onde que vem o equador térmico. Se o equador térmico está aqui, se essa é a área mais quente do planeta nessa época do ano, significa que aqui é uma zona de baixa pressão. Então os ventos convergem para cá. Então há essa oscilação ao longo do ano. Beleza? Agora a zona do Equador é uma zona de convergência. Por quê? Porque o Equador é quente o ano inteiro. É a zona do planeta que recebe maior insolação ao longo do ano. Certo? Então é uma zona de baixa pressão por excelência. Por isso que está aqui. E forma chuvas do tipo convectivo. Tá certo? Evapotranspiração. Vimos agora há pouco. Vamos lá. Interior do Nordeste. Clima do tipo semiárido ou tropical semiárido. Pessoal,
O clima semiárido ou tropical semiárido, ele tem chuvas elevadas o ano inteiro. Tem temperaturas elevadas o ano inteiro. O ano inteiro. Certo? Aqui, ó, o mês de menor média térmica é 26. Pode chegar a 30 de média. Certo? As temperaturas são elevadas o ano inteiro. As chuvas são escassas e irregulares. Certo? É a área mais seca do Brasil. O que explica essa escassez, essa irregularidade de chuvas? Primeiro, moçada, é uma área do Brasil onde não há uma atuação constante de massa úmida. Não há, certo? Uma massa definida que atue ali. Segundo, lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Não sei se eu coloquei aqui, não. Eu vou tentar buscar aqui, rapidinho, para ficar melhor, não precisar ficar mexendo. Pessoal, existe uma barreira do relevo entre o litoral e o interior, que é o Planalto da Borborema, certo? O Planalto da Borborema faz o papel dessa barreira, tá? Então, o que acontece? As massas de ar vêm do Oceano Atlântico carregadas de umidade. Ao se encontrarem com o Planalto, o que elas querem fazer? Querem subir para passar. Subindo, a temperatura cai. Caindo a temperatura, o vapor d'água condensa e chove. No litoral, que é a face do relevo chamada de barlavento. Barlavento. É onde chove. Choveu, precipitou, caiu água. A massa de ar ficou mais leve, consegue passar, passou. Sobrou umidade para fazer precipitar aqui dentro? Não! E aqui dentro é uma depressão. É diferente de São Paulo, que quando a massa de ar sobe, aqui em cima é um planalto. Então ela continua com a temperatura baixa, devido ao fator altitude. Aqui ela passa, é uma depressão, a temperatura é mais alta. Então inibe a condensação. Então o interior, que é a face voltada para Caatinga, para o sertão nordestino, a Sotavento é a face seca. Então essa barreira do relevo entre o litoral e o interior é uma das coisas que explica por que o clima semiárido é mais seco. Tem chuvas escassas e irregulares, certo? Perdão, o pessoal lá do sertão, o pessoal chama de inverno qualquer época do ano em que ocorra chuva. Se ocorreu chuva, o referencial é a chuva, certo? Beleza? Mas isso é deles lá, tá? Então é o clima típico do sertão nordestino brasileiro, do interior do Nordeste. Beleza? E aí, colocamos aqui todas as características dele para vocês. Tá joia? Muito bem. Vamos lá. Clima tropical de altitude. Pessoal, se você mora em São Paulo, capital, se você mora em Campos do Jordão, se você mora em Atibaia, esse é o seu clima. Esse é o seu clima. Certo? Beleza? Você está nessa área. É a região serrana do Sudeste. Pessoal, veja bem. Eu vou pegar aqui só para extrapolar mesmo, tá? Que é o mais alto, tá? Pessoal, aqui está o climograma de Campos do Jordão. Primeiro, todo mundo já está vendo aqui, moçada, 1.628 metros. Certo? Lembra, cada 1.000 metros, menos 6 graus. Muito bem. Pessoal, olha só a época do ano em que menos chove em Campos do Jordão. Junho, julho, agosto. Igualzinho aqui em Cuiabá. Olha como que a curva de precipitação cai.
É a época mais seca do ano. Igualzinho aqui. Olha a época mais chuvosa do ano. Mais chuvosa. Dezembro, janeiro, fevereiro. Igualzinho aqui. Olha como que as colunas estão lá em cima. Então você está percebendo que o regime de chuva não muda. Eu posso pegar Campos do Jordão, Belo Horizonte, não muda. É a mesma coisa. Chuva no verão, inverno mais seco. Agora, olha a grande diferença. Mês mais quente do ano, 18 graus de média. Mês mais frio, 12. Que é a influência do fator altitude. O verão é mais ameno e o inverno muito rigoroso. Bem mais rigoroso. É a influência do fator altitude. Então, o clima tropical de altitude é o clima típico da região serrana do sudeste brasileiro, mas com a mesma distribuição de chuvas que a parte mais baixa do interior. Chuvas mais concentradas no verão, ó Louisiana e em Goiás, ó São Lourenço e Minas Gerais. Inverno mais seco. E a grande diferença é que o verão é bem mais ameno, certo? A temperatura média no verão, 22. E o inverno bem mais rigoroso, abaixo de 14. Aí é o fator altitude que entra. Esse é o clima aí de São Paulo, da região serrana da Serra da Mantiqueira. Beleza? Muito bem. Está aqui. Subtipo climático presente dentro do clima tropical, Planaltos de Goiás, Minas e região sudeste. Temperaturas médias anuais inferiores às verificadas no clima tropical. Verões brandos e invernos rigorosos. E a distribuição de chuva é a mesma. Chuvas mais concentradas no verão e inverno seco. Beleza? Muito bem. Bom, agora é o nosso aqui. Nosso que eu digo, perdão, da minha área aqui. Mas também do interior de São Paulo, no extremo oeste do estado. É o clima tropical típico, ou tropical semiúmido, ou tropical continental. Certo? Você pode chamar das três maneiras. Tá? O que você tem aqui? Moçada, você tem temperaturas elevadas o ano inteiro, com um curto período aqui no meio do ano com uma média mais baixa, que é justamente o resultado, da atuação da massa polar atlântica. Agora no inverno, Argentina gelada, lá na Patagônia, alta pressão, de vez em quando a massa polar sobe. Ela sobe, um dos caminhos dela, ela entra aqui pela Serra Gaúcha, Pampa, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, Paraná, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, que é a parte mais fria do Brasil, onde ela atua com maior intensidade. Massa polar atlântica. Mas uma parte dela, Pampa, Chaco paraguaio, Chaco boliviano, paraguaio, entra aqui no Mato Grosso, Cuiabá e vai para a Amazônia, provocando um fenômeno aqui que nós chamamos de friagem. Certo? Pessoal, de repente, aí no sul do Brasil, 19 graus Celsius. Pessoal, a turma sai para trabalhar de manga, que nem eu estou aqui, ó. Aqui em Cuiabá, moçada, 19 graus. Pelo amor de Deus, a Cuiabanada aqui está encapotada. Certo? É frio. Entendeu? Aqui a sensação é outra. E outra, eu sempre falo brincando assim para a turma. Quantos dias de frio nós temos por ano aqui em Cuiabá? Tem gente que exagera e fala, 3. Não é assim. Se você pegar aqui em Cuiabá, grosso modo do Mato Grosso, quantos dias de frio por ano? 15. Mais ou menos. Ah, que é isso? Nunca vi. Peraí. 15. À vista ou a prazo? Ah, é a prazo. Entendi o que você quer dizer. Você quer dizer o seguinte. A massa de ar polar sobe, chega, provoca queda de temperatura. Quantos dias ela fica aqui? 3, 4 dias. Aí ela começa a dissipar e esquenta de novo. Passa um mês, sobe outra massa de ar frio, baixa a temperatura. 3, 4 dias, dissipa, esquenta de novo. Mais 25 dias, um mês. Outra massa de ar frio, entendeu? Se você somar ao longo de todo o inverno aqui, vai dar uns 10 a 15 dias de frio por ano.
intercalados, porque a atuação dela não é constante. Certo? Ô Marcelo, e por que está seco? Aí é que está. Pessoal, a massa que provoca chuva para a gente é essa aqui. É a equatorial continental. O problema é que nós estamos no inverno, mês de junho, julho, agosto até setembro. Beleza? De 21 de junho até 23 de setembro. E o problema é que nesse período, pessoal, cabeçudo, perdão. Eu não botei esse desenho para vocês. Olha para onde que o equador térmico está deslocado. Onde que é a área mais quente do planeta, a zona de convergência intertropical. Pessoal, se aqui está quente pra caramba nessa época do ano, significa que aqui é uma zona de baixa pressão. Então, se ali é uma zona de baixa pressão, o que a massa equatorial continental vai fazer? Ela vai subir. Pessoal, por incrível que pareça, enquanto agora nós aqui estaremos na época mais seca do ano, é a época mais chuvosa do ano. No Amapá, Roraima, Venezuela, Guianas, Colômbia. É a época mais chuvosa do ano. Porque agora, para eles lá, é verão. Para nós aqui é inverno. Para eles é verão. Então, como lá está quente, baixa pressão, a massa da Amazônia sobe. Ela não desce. Marcelo, mas peraí, vai ficar esquisito. Olha só. Você está dizendo que essa massa polar só sobe para cá de tempos em tempos. Essa aqui está deslocada lá para cima. Então quer dizer que aqui fica um vácuo, um buraco. Não. Se essa aqui só sobe de tempos em tempos, e essa aqui não desce, porque a baixa pressão está para lá, sabe quem que toma conta? Essa aqui. A massa tropical continental vai crescendo aqui, como se fosse uma bolha, e toma conta de toda essa parte central aqui da América do Sul, mantendo o tempo como quente e seco, porque ela é quente e seca. É uma massa de ar que se forma fora do território brasileiro e que mantém o tempo quente e seco. Não só aqui em Cuiabá, mas também em Fernandópolis, Votuporanga, Barretos, Araçatuba, nessa época do ano. Uberaba, Uberlândia. Você não vai falar para mim que enquanto está seco aqui em Cuiabá, está chovendo para burro lá. Não, pessoal. Essa parte aqui do sudeste de São Paulo vai estar seca do mesmo jeito. Vai estar seca do mesmo jeito, chovendo muito menos, certo? Beleza? Então, o clima tropical típico, ou continental, ou semiúmido, pega a parte oeste de São Paulo, principalmente. Você entendeu? Beleza? Então, é por isso que o nosso inverno é quente e seco, porque é essa massa aqui que toma conta, a tropical continental, certo? E é o clima típico dessa parte central, do território brasileiro. É o clima típico dessa área aqui, do Cerrado. Duas estações bem definidas, verão chuvoso e inverno seco. E outra, uma amplitude térmica maior que a do litoral. A variação de temperatura é maior. Certo? Muito bem. Está aqui as características dele, ótimo. Agora, subtropical. Pessoal, chefe, subchefe, solo, subsolo, tenente, subtenente, trópico, subtrópico. É claro que eu estou falando, moçada, da área abaixo do trópico de Capricórnio, que inclusive pega um pedacinho do extremo sul de São Paulo, lá para o Vale do Ribeira. Certo? Subtropical, tá? O que é o clima subtropical no Brasil? Também pode ser chamado de subtropical úmido. Pessoal, essa aqui é a região do Brasil, principalmente o sul do Brasil, que tem as 4 estações do ano bem definidas, mais bem definidas. É o que nós temos mais parecido com a Europa, certo? Beleza? Você percebe que as 4 estações são bem definidas. É o clima brasileiro de maior amplitude térmica, presta bem atenção. É o clima
que tem a maior variação de temperatura ao longo do ano. Perceba que não há uma estação seca definida. Chove o ano inteiro, só que chove menos que na Amazônia. Chove o ano inteiro, mas menos que na Amazônia. É a região brasileira onde o inverno é mais rigoroso, onde é mais intensa a atuação da massa polar atlântica e onde você pode ter na região serrana a precipitação sólida na forma de neve. É o clima típico do sul do Brasil, certo? Beleza? Marcelo, peraí. Quer dizer que nenhum outro clima do Brasil tem uma variação de temperatura tão grande quanto esse? Não tem. Nenhum outro tem. É o clima brasileiro de maior variação de temperatura, de maior amplitude térmica. Não tem estação seca definida. As 4 estações são mais bem definidas e a massa polar atlântica atua muito intensamente aqui. Certo? E na região serrana, Urubici, Gramado, Canela, São Joaquim, você pode ter a precipitação sólida na forma de neve. Certo? Beleza? Tudo bem? Coloquei as características aqui para vocês. Tá joia? Aí outra, pode pegar um pedacinho do estado de São Paulo. Tá certo? No extremo sul. Tá bom? Finalmente, você tem o último aqui. Pessoal, esse clima pode ser chamado de litorâneo úmido, tropical litorâneo, tropical oceânico, tropical atlântico. Tem várias denominações para ele. É essa faixa vermelha aqui voltada para o litoral, que pega parte do litoral de São Paulo. Pega, certo? Principalmente o litoral mais, assim, acho que deve ser mais ao norte, como a turma chama lá. Que é a parte que vai para Ilhabela, São Vicente. Beleza. Como é que funciona aqui? Bom, as temperaturas são elevadas o ano inteiro. Olha como que a variação de temperatura é bem menor no litoral do que no clima subtropical e do que em Cuiabá. Olha como que a variação de temperatura é maior. Olha como que no litoral a variação de temperatura é menor. Influência da maritimidade. As temperaturas são elevadas o ano inteiro. Agora, em compensação, você está notando uma coisa estranha, certo? Que é o seguinte, deixa eu pegar aqui para não me confundir, tá? Pessoal, todo mundo está vendo que nessa época do ano aqui, junho, julho, agosto, Cuiabá está seco. Parte de São Paulo também está, certo? Chuvas mais concentradas no verão. Muito bem. Agora, por incrível que pareça, no litoral, é justamente a época do ano que mais chove, o outono e inverno. Olha como que o verão é mais seco, justamente alta estação, praia. Por que isso? Moçada, porque, para eu ganhar tempo, tá aqui, ó. Lembra que eu falei que um dos caminhos da massa polar era Pampa, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, Paraná, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul. Região mais fria do Brasil. Outro caminho da massa polar. Pampa, Chaco Paraguaio, Boliviano, Pantanal, aqui Amazônia. Friagem. De tempos em tempos ela sobe. Olha o outro caminho que ela percorre. No litoral. A massa polar sobe por aqui. E o que vai acontecer na hora que ela subir por aqui? Ela vai se chocar com a massa tropical atlântica que é quente e úmida. Então eu tenho uma massa fria e úmida que vem por aqui, que se choca com uma massa quente e úmida. O que isso vai resultar, pessoal? Vai resultar numa chuva frontal ou de advecção. Uma chuva frontal. Justamente em qual época do ano? Ora, moçada, no outono e inverno. Por isso que eu disse para vocês que agora, no litoral, é baixa estação. Ninguém quer ir para lá. Você quer ir para lá com chuva? É que nem eu falei para vocês. Vamos mostrar que eu acho que não custa nada. Tá? Foi hoje, eu falei para vocês que eu vi
Pessoal, alerta de chuva forte em Maceió e Recife. Quinta, 25 de junho de 2015. Estou gravando agora. Chuva forte em Maceió e Recife. Certo? Em João Pessoa também teve. Teve até deslizamento lá. Certo? Beleza? Lá, chuva. Previsão para dia 20... Não, você quer dia 26. Não tem para outros dias. Certo? Beleza? Chuva o tempo todo. Ah, não, é mesmo isso aqui, ó. Sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Uma semana de chuva. Você vai querer ir para a praia? Não vai, né? Então, como você está vendo, as chuvas são concentradas no outono e inverno, porque você tem o choque da massa tropical atlântica com a polar atlântica aqui no litoral. Certo? Beleza? Então aqui o ciclo é invertido. Enquanto eu estou aqui no período mais seco do ano, é o período mais chuvoso no litoral. Quando eu estou aqui em Cuiabá, no período mais chuvoso no litoral, é o período mais seco. Beleza? Esses são os tipos de clima do Brasil. Ô Marcelo, mas pelo que eu entendi, tudo que você mostrou, como eu vou fazer a prova aqui para a PM de São Paulo, eu percebi uma coisa. Dentro do estado de São Paulo, caramba, eu tenho 4 tipos de clima. Exatamente, meu querido. Os únicos tipos de clima do Brasil que não acontecem em São Paulo são o clima equatorial e o clima semiárido, certo? Se nós buscarmos, porque aí tem que ser específico para vocês, depende, ele pode perguntar isso. Se nós buscarmos um mapa mais simples de clima de São Paulo, aqui ele está pegando pela precipitação, não. Então eu vou fazer. Deixa eu só, aqui a umidade relativa não está legal. Vamos lá. Eu vou pegar por esse aqui, que é assim. Aqui estão as isotermas. Pessoal, esta área aqui de São Paulo, essa área aqui, é a área que tem o clima semelhante aqui ao de Cuiabá. É o clima tropical, continental ou semiúmido, verão chuvoso, inverno seco. Certo? Beleza? É um clima semelhante ao nosso. Esta aqui, perdão. Esta aqui é a área serrana, que tem um clima do tipo tropical de altitude. Beleza? Essa aqui é a área do clima litorâneo úmido. E essa partezinha aqui de baixo, você já tem clima subtropical. Então você tem 4 tipos de clima dentro de São Paulo. Você tem tropical típico ou continental ou semiúmido, verão chuvoso e inverno seco, que é o clima típico da parte central do Brasil. O tropical de altitude, que é o da região serrana do estado. O litorâneo úmido, que é aqui no litoral que vai para o Rio de Janeiro. E aqui embaixo, no Vale do Ribeira, daqui mais para baixo, o clima subtropical. Então são 4 tipos de clima dos 6 que o Brasil tem dentro do estado de São Paulo. Você só não tem, clima, catástrofe, hein? Do tipo equatorial e semiárido. Beleza? Tranquilos? Moçada, tá aqui as características do clima úmido ou litorâneo, certo? Ou oceânico, beleza? Matamos a pau, característica climática, clima, atmosfera, fatores e elementos. Beleza?
Vamos continuar a parte física, falta hidrografia e vegetação. Tudo bem? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero encontrá-los em breve. Um grande abraço e até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento bacana. Fui, tchau.